Hora de conversar com Mônica Bergamo. Para quem acordou agora, os brasileiros ainda não passaram pela fronteira entre Gaza e o Egito. Estão esperando autorização, estão esperando a passagem das ambulâncias. Isso está atrasando um pouquinho o processo. São quase 500 pessoas, entre elas os 34 brasileiros, ou melhor, 33, porque a gente ainda está esperando alguma definição sobre a avó da Shahed, que não estava nessa lista, mas possivelmente por um erro, que pode ser consertado a qualquer instante. Enfim, a Mônica Bergamo tá na outra ponta, tá aqui acompanhando o que vai acontecer quando esses brasileiros chegarem a Brasília, e ao que tudo indica, serão recebidos pelo próprio presidente em pessoa, né, Mônica? Bom dia. É isso, Megali, bom dia. Tá bem emocionante, né, acompanhar essa saída dos brasileiros de lá. A gente ficou acompanhando tanto, já pegou a Shahed mesmo, a gente sabe a vida dela, né, a mãe dela morreu de câncer, né, em Gaza, porque não tinha medicamento para tratamento de câncer, quer dizer, esse bloqueio, né, ele não mata as pessoas só de bomba, mata também por falta de condições de vida, de remédio, de acesso à medicina, e ela vive com a avó como se fosse a mãe dela, então a gente está torcendo muito para que esses 33 brasileiros virem 34 brasileiros, e possa também ela chegar com a avó dela aqui. Agora, o Megali, o presidente Lula, decidiu que vai receber os brasileiros que estavam na faixa de Gaza quando eles desembarcarem no Brasil. A chegada do voo, se tudo der certo, está prevista para domingo, em Brasília, né? O governo já tinha sido avisado ontem da saída dos brasileiros, a gente antecipou isso na Folha de São Paulo, e aí se começou a se preparar para essa recepção. E por que o Lula decidiu que vai receber os brasileiros? Megali, Lula decidiu participar da chegada pelo enorme simbolismo que vai ter esse desembarque desses brasileiros que estavam em Gaza. Eles foram os últimos a sair da região do conflito, né? Você tinha brasileiros em Israel, na Cisjordânia e em Gaza. E o fluxo, né, de viagens, ele obedeceu à situação que a gente vê no país. Quer dizer, naquela região, quem estava em Israel teve todas as facilidades. Foram 1.413, se não me engano, brasileiros que estavam em Israel, que voltaram. O conflito, o ataque terrorista do Hamas foi no dia 7, no dia 10, 3 dias depois, esses voos começaram a sair de forma ininterrupta de Israel para o Brasil. Foram 8 voos, trazendo mais de 1.400 brasileiros. Depois você começou a virar os olhos para Cisjordânia e Gaza. Embora o governo brasileiro imediatamente tenha colocado à disposição avião para todos e tenha feito gestões para que todos saíssem naquele momento, logo nos primeiros dias do conflito de lá, com os cidadãos da Cisjordânia foi muito mais difícil. Eles estão em cidades bloqueadas, não podem se movimentar sem passar por checkpoints, não podem sair de lá sem concordância de Israel, né? Eles têm que ir para a Jordânia para pegar avião, é uma confusão grande. Então depois conseguiram trazer 32 cidadãos que estavam na Cisjordânia, e ficou faltando esses 34 brasileiros que estão em Gaza, que enfrentaram escassez de comida, escassez de água, falta de eletricidade, tinham que andar quilômetros para conseguir um recarregador com energia solar, para conseguir se comunicar com seus familiares no Brasil. O pânico de morrer, né, Megali, porque a gente viu outro dia uma enfermeira dos Estados Unidos que saiu de Gaza falando: não há lugar seguro em Gaza, né? Há bombardeios por todo o território, claro que mais intensos no norte, mas há bombardeios no território todo. Então, imagina a situação de pânico. Então, tem esse simbolismo todo, o Megali. Esses são os brasileiros que mais sofreram no conflito, né? Que estão mais próximos, estão dentro da região onde a guerra está ocorrendo, foram os que tiveram maior dificuldade para sair e vão ser os últimos a chegar. Então, é o encerramento da operação Voltando em Paz, que o Ministério das Relações Exteriores, os diplomatas brasileiros também colocaram aí em prática, né? Então, trazendo todos esses brasileiros, vão ser aí no total 1.445, Megali, me ajuda a fazer as contas aí, vão ser quase 1.480 pessoas, mais ou menos, que vão ter retornado ao Brasil, mais os 53 pets que voltaram rapidinho também, com os brasileiros que estavam em Israel. Eles vieram nos primeiros voos, os bichinhos de estimação, e aí todos aqui em segurança.
Então, o presidente Lula, segundo me contou um ministro, decidiu que vai participar dessa recepção pelo simbolismo dela, né? No final das contas, deste ponto de vista, deu tudo certo, né? Todos os brasileiros que queriam voltar, voltarão. Né? Os de Israel, os da Cisjordânia e os de Gaza. Então, no final das contas, entre trancos e barrancos, foi uma operação bem sucedida do Brasil. Eu acho que Lula faz bem de visitar esses brasileiros que passaram por momentos tão dramáticos. Então, já estou dizendo isso aqui antes que o cara escreva assim, você persegue o nosso presidente. Eu persigo só boleto, cara. Não persigo ninguém. Eu acho que ele faz muito bem, né? Agora, que isso pode gerar um ruído diplomático, pode. Alguém vai falar assim, mas ele não foi receber os brasileiros de Israel. Estava internado ainda e estava se recuperando um período, exato, né? Ele tem a seu favor o fato de ele estar se recuperando de uma cirurgia. E 2, ele também não recebeu os brasileiros da Cisjordânia. Pois é, isso me chama atenção, porque foi agora dia 2 de novembro, né? Os brasileiros que vieram da Cisjordânia também não foram recebidos, né? Não é uma situação tão dramática, né? Esse vai ser o último voo. Esse é o simbolismo, né? Esse vai ser o último voo que virá da região. E vai ser o encerramento dessa operação. E essa operação está muito bem avaliada, sabe, Sheila, Megali, Carla? Eu tive acesso a pesquisas que mostram que mesmo quem é contra o governo Lula, né, avalia muito bem essa operação de resgate. Foi uma operação que, de fato, é como diz o Megali repete sempre aqui, eles não tiveram que pagar um tostão furado, vieram em segurança, ninguém perguntou para eles nada de que ideologia, de que religião, de que lugar, absolutamente nada, todo mundo entrou no avião e veio. Entraram pessoas de outros países nos aviões brasileiros, né? Se não me engano, bolivianos com certeza, se não me engano, chilenos também, né? Os presidentes pediram ao Lula e o Lula, então, o governo brasileiro aceitou, né? A gente tem que se apegar, claro que vai ter esse tipo de leitura, mas a leitura correta é o último voo. Esses brasileiros sofreram pão que diabo amassou lá, muito mais do que qualquer outro brasileiro que estava na região, né? Eu estou dizendo dos brasileiros que estão vivos e que estão conseguindo voltar. Claro que a gente teve uma tragédia, né? 3 brasileiros que morreram, tem um brasileiro que está desaparecido, que é israelense, que tem 2 filhas, que tem 3 netas, que tem um novo netinho chegando e tudo indica que ele está sequestrado, que ele está na mão dos terroristas do Hamas. Então as tragédias são muitas, a gente não vai aqui comparar dores, quem sofre mais, quem sofre menos, números, nada disso. A gente está falando de pessoas. Então você teve essa tragédia, o Lula conversou com os familiares dos israelenses desaparecidos, e que tudo indica que estão sequestrados. Eu conversei, inclusive, com a familiar do brasileiro, do Michel, que está desaparecido, a irmã dele, né? Ela disse que conversou com o Lula, que o Lula os atendeu, né, por Zoom, e que ela falou, não tinham só brasileiros, né? Não tinham só familiares brasileiros, tinham outros familiares com quem ele conversou, e ela falou, ele quis saber da história de cada um deles, né? De cada um de nós, o que aconteceu, quem eram, como eram, e qual a nossa expectativa de que retornem, né, de Gaza, em segurança, vivos. É muito triste todas as histórias, né, Megali? A gente não vai ficar aqui falando qual dor é mais dolorida, né? Mas o fato é que é o último voo e, portanto, o próprio presidente vai celebrar, né, essa operação de resgate, operação Voltando em Paz, que, se tudo der certo nesses próximos 2 dias, até domingo será encerrada, Megali. Muito bem. Estamos na expectativa, por enquanto, nada de os brasileiros, junto com os outros quase 500 cidadãos de outros países. Aliás, deixa eu falar aqui quais são esses países, deixa eu aproveitar aqui. São cidadãos dos Estados Unidos, Canadá, olha, 266 canadenses, Romênia, Indonésia, Polônia, Brasil, Rússia, Índia, Albânia, China, Dinamarca, Alemanha, Holanda, Nova Zelândia e Malásia. Essas são as nacionalidades incluídas. Gente, é incrível, né? O tanto de pessoas de dupla nacionalidade, né? Que são palestinos e têm outra nacionalidade. É incrível, né? Muito impressionante. 4 dinamarqueses, né? Como é que eles foram parar ali? Deve ser membro de ONG, né? Coisa assim. Uma parte desses estrangeiros trabalham em ONGs, né?
Você tem uma diáspora palestina também, né, Megali? Você sabia que no Chile é a maior comunidade palestina fora da Palestina? Nossa, estava vendo isso essa semana, uma longa reportagem sobre essa imensa comunidade de palestinos no Chile. Deve ter restaurantes ótimos ali. Porque quando houve essa diáspora, quer dizer, os primeiros que chegaram no Chile, o Chile é um país maravilhoso, como a gente sabe, uma vida razoavelmente boa, né, assim, fácil, e melhor, assim, que a do Brasil, são condições melhores, ou eram pelo menos, e aí um dá certo, vai chamando o outro, vai chamando o outro, vai chamando o outro. Eu vi um documentário, inclusive, que mostra como a história desses palestinos por meio das fitas cassete, Megali, que eles mandavam um para o outro, demoravam meses para chegar as fitas aqui, vinham de navio, né, mas assim, era tio falando com o sobrinho, irmão falando com o irmão, os que ficaram na Palestina mandando essas fitas cassete para relatar tudo o que estava acontecendo lá, e os palestinos que estavam no Chile relatando de volta. Então você tem uma história daquele momento do país, baseada nessas fitas cassete que os familiares mandavam uns para os outros e que foram resgatadas. E tem um documentário sobre isso. Então, assim, as pessoas andam pelo mundo, os povos andam pelo mundo, né, ô Megali? E é isso, tinham 34 brasileiros em Gaza, né? São 6 mil brasileiros na Cisjordânia, uma minoria quis voltar, a maioria quis ficar, né? Vivem lá, tem família, é o país deles, é o território deles, eles querem ficar lá mesmo em condições muito adversas. Então, tem essas curiosidades que a gente vai descobrindo, né, Megali? É como mineiro de Governador Valadares indo para Massachusetts. Ninguém sabe exatamente por que esse movimento em massa aconteceu. Mas a explicação mais aceita é, um belo dia alguém foi, gostou e ligou para os parentes falar que é bom. E de repente todo mundo foi. Começou aí. Você vai para Governador Valadares, está cheio de agência de turismo lá, que coloca brasileiro. Quando surgiu o Hassan, né, os brasileiros que a gente está tendo mais contato, falam, o que ele foi fazer lá em Gaza, meu Deus? Bom, a família dele é de Gaza, né? Inclusive, uma das grandes aflições dele é que a mãe vai ficar, né? Ele não conseguiu, até perguntei para ele agora de manhã. Ele tinha falou com a gente aqui, né, ao vivo. Ele falou aqui. A mãe dele não conseguiu voltar, né? Não conseguiu ser incluída na lista. Ele tinha pedido até pro Lula, o Lula conversou com ele também, e é muito triste, né? Você volta e deixa sua mãe numa situação tão horrorosa, né? No inferno. E, bom, enfim, é isso, gente. Acho que eu falei demais. E o Killing tá lá, pendurado, coitado. Mônica, beijo pra você, até amanhã nada, até segunda.